Seja bem-vindo aí a mais uma aula do nosso curso online e gratuito de atendente de farmácia, tá? Esse curso está ficando muito top. Se você, apareceu essa aula para você e você não assistiu as outras, vai na nossa descrição aí que vai ter o link da playlist aí do nosso curso completo. Já curte essa aula aí para você saber que você assistiu essa aula, para quando ela aparecer de novo você já vê que está com o joinha que você já assistiu, para que o YouTube vê que você gosta desse tipo de conteúdo sobre farmacologia, sobre medicamentos, sobre farmácia, e ele mande mais conteúdos, independente de ser do nosso canal ou não, e se inscreve no nosso canal para ele mandar vídeos do nosso canal. Na aula passada nós falamos sobre a farmacocinética, tá? Nessa aula nós vamos falar sobre a farmacodinâmica, que são assuntos da farmacologia. Então, farmacocinética é o caminho que a droga faz desde quando ela entra até quando ela sai, até quando ela é excretada, e a farmacodinâmica é o que a gente chama de mecanismo de ação, tá? É como que a droga produz efeito, como que ela cura as nossas doenças, como que ela resolve os nossos problemas e às vezes também como ela causa algumas reações adversas. Então vocês vão ver que quando chegar nas reações adversas, a gente já vai ter falado algumas de farmacocinética, algumas de farmacodinâmica, algumas inclusive na farmacoterapia, e aí nas reações adversas a gente fala mais algumas, tá? Então, a farmacodinâmica é o como a droga faz aquele efeito, né? As drogas, normalmente, ela tem um receptor dentro da gente, onde ela vai se encaixar, né? Se você já estudou biologia, é como a chave e a fechadura. E as drogas, ou ela estimula alguma substância química que a gente já tem no nosso organismo a ser produzido mais, ou ela inibe a produção dessa substância química, tá? A droga, ela não vai fazer a gente produzir alguma coisa nova que não existe dentro da gente, não por enquanto. Pode ser que no futuro isso aconteça, mas por enquanto, vamos colocar um exemplo aí da adrenalina. Tem algumas drogas que ela estimula a produção de mais adrenalina, e aí a gente fica ligado, a gente diminui o sono, a gente melhora a nossa atenção, os nossos músculos ficam mais bem oxigenados, a nossa respiração fica melhor. Então tem situações que as pessoas fazem uso desse tipo de medicamento, que pode ser natural e também pode ser substância química ou substâncias químicas isoladas, que o médico, no caso aí do medicamento com prescrição médica, ou do que o cliente em algum medicamento natural ou algum suplemento, que ajude ele a aumentar essa produção de adrenalina, e também pode, o medicamento diminuir a degradação da adrenalina. Então, quando a gente produz a adrenalina, essa adrenalina vai lá, faz o efeito que tem que fazer, deixa a gente mais estimulado, deixa a gente mais atento e vai ser degradada pelo nosso organismo, porque senão a gente vai ficar estimulado eternamente, a gente não vai dormir, a gente não vai relaxar, tá? E isso também faria um mal muito grande para a gente. E tem algumas drogas que ela diminui essa degradação ou essa recaptação dessa adrenalina, porque o nosso organismo ele é extremamente econômico. Então a gente não degrada e joga fora essa adrenalina. Na maioria das vezes a gente degrada, mas a gente recapta ela para poder usar como matéria-prima para produzir ela de novo quando for preciso. E aí alguns medicamentos podem ser utilizados para isso, ou seja, ao invés de produzir mais adrenalina, você diminui a degradação dessa adrenalina que já está fazendo ação para que ela continue fazendo a sua ação ou que ela demore para parar de fazer essa ação, Então esses medicamentos, na maioria das vezes, são utilizados ou para deixar você em estado de alerta, para você às vezes ter menos sono, no caso de uma cafeína, quando você toma um cafezinho aí, como exemplo do natural, ou um guaraná em pó, no caso que você às vezes precisa dirigir e está cansado, ou às vezes que você quer ir na academia treinar, mas você já trabalhou o dia inteiro também, está cansado, e aí você faz o uso de um pré-treino que tem uma cafeína, ou que tem um guaraná em pó, que também tem um pouco de cafeína, e antigamente tinha alguns medicamentos que eram usados para diminuir o apetite, que ele também aumentava aí essa produção da adrenalina para aumentar o nosso estado de alerta, e se você está em alerta, você acaba esquecendo da comida, então ele era utilizado como inibidor do apetite. Porém, esses medicamentos para diminuir a fome,
né, que eram os anorexígenos, muitos deles, o efeito colateral era muito maior, o efeito colateral era muito mais prejudicial do que a pessoa continuar com sobrepeso. Então, muitos deles foram retirados do mercado e sempre aparecem novas drogas, mas depois a gente vai ver que por algum motivo ela deixa de ser utilizada para inibição do apetite. Outro exemplo, né, é algum medicamento aí que ele chega no seu estômago e diminui a quantidade de ácido que você libera. Se você tem uma gastrite ou uma úlcera e você está produzindo, o médico ele entende que você está produzindo muito ácido, ou por estresse, ou por ou até por reação adversa desses medicamentos, né, que estimulam o sistema nervoso central, que liberam ou que diminuem a degradação da adrenalina, né, ou por estresse mesmo do dia a dia, ou por uma alimentação, né, você está liberando muita acidez no seu estômago, e aí você toma um medicamento que vai fazer o seu organismo produzir menos ácido. E aí, com menos ácido, essa ferida, né, essa úlcera, essa gastrite vai diminuindo a ponto dela uma hora cicatrizar e você não precisar utilizar mais esses medicamentos. E uma outra também falando aí, né, no estômago, para você entender que às vezes um tratamento tem vários alvos, então a gente falou do alvo de diminuir a produção de ácido, porém também tem medicamentos que aumentam a proteção do nosso estômago, né? Então tem um muco que a gente produz para proteger o nosso estômago, senão o nosso ácido destrói o nosso próprio estômago, ele digere o nosso próprio estômago, e às vezes a gente não está produzindo muito ácido, às vezes a gente está produzindo pouca proteção desse estômago. E aí tem medicamento também que ajuda você a produzir mais essa proteção. Então você está vendo que você não vai diminuir ou aumentar a produção de alguma coisa que não existe no seu organismo. Na maioria das vezes, né, o medicamento ele vai estimular ou inibir a produção de alguma coisa que já existe, tá? O medicamento não vai inventar nada novo do seu organismo. Então, normalmente quando a gente estuda a farmacologia, quando a gente estuda a farmacodinâmica, a gente estuda muita fisiologia para ver como que o nosso organismo se comporta em determinadas situações e como a gente pode usar moléculas químicas para usar esse funcionamento do nosso organismo a favor da melhora das doenças. E tem N exemplos, quando a gente for falar de cada medicamento específico, na maioria das vezes a gente vai estar falando da farmacodinâmica desses medicamentos. Vamos falar da dipirona, vamos falar do diclofenaco, vamos falar do paracetamol, vamos falar do captopril, tá? Vamos falar aí dos medicamentos mais utilizados, mais vendidos na drogaria dentro desse curso gratuito online de atendente de farmácia. Então, se você, né, quer aprender tudo isso, curte aí esse vídeo, se inscreve no canal para você ficar sabendo de mais vídeos de aula que nós vamos estar postando, né, que o YouTube avise você se inscreve lá no canal, e também se você quiser adquirir o certificado, você pode estar indo aí na descrição da bio para você ver como que você faz para você adquirir o nosso certificado, e aí você vai ao longo do tempo tirando dúvida diretamente comigo pelo suporte, tá bom? Então, até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre farmacoterapia, e se você veio direto nessa aula, né, se você não assistiu às outras, vai também lá no link da descrição que vai ter lá o link da playlist do curso completo, tá bom? Então, até a próxima aula aí.